Glória a Deus. Semana passada a gente começou a série de mensagens junto com a sede, junto com o B1 Global, o poder da mesa. E a gente trouxe alguns entendimentos sobre a mesa do Senhor na semana passada. A gente falou que a mesa revela quem nós somos, que a mesa define os nossos limites, que a mesa nos chama de volta. Então a mesa é esse lugar. A gente trouxe ali alguns textos bíblicos, mas principalmente dentro de Gênesis 1, que Deus ele cria o homem, ele forma o homem para que a gente possa ter um relacionamento com ele. Mas em algum momento esse relacionamento é quebrado, mas Deus continua descendo e o homem passa a se esconder. O homem passa a correr de Deus, mas Deus continua sendo um Deus que deseja ter relacionamento comigo e com você. Por isso que Ele continua se apresentando, por isso que Ele continua nos chamando para a mesa. E esse lugar da mesa é mostrado principalmente quando Deus envia o Seu Filho, Jesus Cristo, para que a gente possa ter relacionamento com Ele. E hoje eu quero dar um passo além com você. Hoje eu quero dar continuidade àquilo que nós falamos na semana passada. Porque às vezes a gente olha para a mesa de Deus simplesmente como um lugar onde Ele recebe a gente. Muitas vezes a gente olha para a mesa do Senhor, para a mesa da comunhão, para a mesa do relacionamento e a gente acha que na mesa de Deus vai ter simplesmente alguém nos recebendo, mas a mesa de Deus não é só Deus te recebendo como filho, a mesa de Deus é Ele nos tratando. No lugar da mesa não tem só comunhão, não tem só fartura. No lugar da mesa também tem tratamento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 43. A gente vai ler um pouquinho da Bíblia hoje, amém? Gênesis 43 e 44, a gente vai ler os dois capítulos. Se você ficar chateado comigo, tá tudo bem. Você me perdoa depois, tá tudo bem, porque é a palavra de Deus. Gênesis 43, a gente vai ler os dois capítulos. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Olha aí, ó, não achei nenhum misericórdia, glória a Deus, né? Gênesis é um livro difícil de achar. O texto vai dizer assim, Gênesis 43, versículo 1. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando eles já haviam consumido todo o grão que trouxeram do Egito, Jacó, o pai deles, lhes disse: voltem e comprem um pouco mais de mantimento para nós. Judá, porém, lhe disse: o homem nos advertiu severamente, não voltem à minha presença, a não ser que vocês tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos mantimento para ti. Se, porém, não enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou. Não voltem à minha presença, a não ser que vocês tragam o seu irmão. Israel perguntou: por que me causaram esse mal, contando aquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: ele nos intrigou sobre nós, sobre a nossa família, e também nos perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: envia o jovem comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e as nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu serei garantia da segurança dele, que seja requerido das minhas mãos trazê-lo de volta. Se eu não trouxer de volta e não o puser bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra. Algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem.
que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se eu ficar sem filhos ficarei. Então os homens pegaram o presente, a prata em dobro e o Benjamim. Eles desceram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da casa: levem esses homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que foi ordenado, levou para a casa de José. Quando foram levados à casa de José, ficaram com medo e pensaram: eles trouxeram a gente aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, meu senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente com a intenção de comprar mantimento, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos as nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso, nós a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs essa prata na nossa bagagem. Fiquem em paz, o administrador disse. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro nas suas bagagens, porque eu recebi a prata de vocês. Então o administrador levou Simeão até eles. Em seguida levou eles à casa de José, deu água para lavarem os pés, forragem para os seus jumentos. Então eles prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que comeriam ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido à casa e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou: como estavam? E disse em seguida: como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam: o teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. Em seguida, curvando-se, prostraram-se diante dele. Olhando ao redor e vendo Benjamim, o seu irmão, filho da sua mãe, José perguntou: esse é o irmão caçula de quem vocês me falaram? Ele acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando no seu quarto chorou. Depois de lavar o rosto, saiu, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram José em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era uma prática detestável para eles. Os seus irmãos foram colocados à mesa diante dele por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem. Olhavam perplexos uns para os outros, então foram servidos a comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. Em sua companhia também beberam. Versículo 1 do capítulo 44 vai dizer: José deu as seguintes ordens ao administrador da sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar. Coloque a prata de cada um na boca da sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, com a prata paga pelo seu grão. Ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou pela manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade, quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens, e quando o alcançar, diga para eles: por que retribuíram o bem com o mal? Não é essa taça que o meu senhor usa para beber e fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Eles, porém, lhes responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos meus servos fazer tal coisa, nós trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata e ouro da casa do Senhor? Se algum dos meus servos for encontrado com ela, morrerá, e o restante de nós seremos escravos do meu senhor. Ele disse: concordo, somente quem for encontrado com ela será meu escravo, os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa sua bagagem, abriu. Então o administrador fez a busca, começando pela bagagem do mais velho até o mais jovem. A taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo nos jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então lançaram-se ao chão diante de José, que lhes perguntou: o que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar?
Judá respondeu: o que diremos ao meu senhor? O que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora nós somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. José, porém, disse: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele com quem foi encontrada a taça será o meu escravo. Os demais podem voltar para o seu pai em paz. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permite a mim, o teu servo, dizer algo ao Senhor. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio Faraó. O meu senhor perguntou a esses teus servos se ainda tínhamos pai e algum irmão. Nós respondemos: temos um pai idoso, um filho caçula que nasceu na velhice, o outro irmão dele já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e o seu pai o ama. Então disseste aos teus servos que trouxessem a ti aos olhos para que pudessem vê-lo. Respondemos que o jovem não poderia deixar o pai, porque caso fizesse o pai morreria. Contudo, dissemos aos servos que se o nosso irmão não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos ao meu pai teu servo, contamos o que o Senhor disse. Quando nosso pai mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós dissemos: só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. O teu servo, meu pai, disse então: vocês sabem que a minha mulher me deu apenas 2 filhos, um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem esse de mim, e algum mal lhe acontecer, vocês farão que os meus cabelos brancos desçam em miséria à sepultura. Agora, pois, se eu voltar ao meu pai, o teu servo, sem levar esse jovem conosco, logo que o nosso pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Os teus servos farão o seu velho pai descer com cabelos brancos em tristeza à sepultura. Além disso, o teu servo garantiu a segurança do jovem ao seu pai, dizendo: se eu não trouxer de volta, eu serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar ao meu pai sem levar esse jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Bom, se você não leu sua Bíblia hoje, você já pode anotar lá que já leu 2 capítulos, né? Glória a Deus, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Pai que restaura. E eu te peço, Senhor, restaura corações hoje aqui nessa noite. Restaura, Senhor, a vida espiritual de pessoas aqui, restaura a vida emocional de pessoas aqui. Transforma a vida de jovens aqui, que a gente possa ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor hoje. Que não seja um encontro comigo nem com as minhas palavras, mas que seja um encontro com a tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, você já conhece a história de José, talvez uma das histórias mais lindas da Bíblia. E como você sabe, José, ele foi vendido ao Egito como escravo pelos seus irmãos. Ele é dado como morto. Quando ele chega no Egito, ele começa a viver todo aquele processo de escravo até governador. Então começa um processo de fome em toda a terra. E quando começa esse processo de fome em toda a terra, as cidades vizinhas, elas começam a buscar no Egito, que tinha fartura, comida. Então o contexto aqui é um contexto onde os irmãos de José, sem saber que ele estava vivo, sem saber que ele era o governador do Egito, começam a ir até o Egito para comprar comida. Começam a se dobrar diante de José, assim como ele viu no sonho, e por isso ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Aquilo começa a acontecer, e nesse processo José, ele fica querendo se revelar para os seus irmãos que é ele mesmo, mas ao mesmo tempo ele fica esperando o tempo certo, tanto que o texto vai dizer que quando ele vê o Benjamim, ele se tranca em algum lugar para chorar, porque essa família ela está quebrada. Mas quando a gente chega aqui em Gênesis 43 e 44, a gente encontra uma família voltando para a mesa. A gente encontra uma família que há muito tempo não senta numa mesa. E uma mesa que o Senhor preparou, sendo restaurada para essa família.
Eles aqui estão voltando para um lugar da provisão. Eles aqui estão voltando para um lugar onde existe alimento. Eles estão indo para o Egito em busca de alimento. Eles estão indo para a mesa. Eles estão mais perto da mesa, mas eles ainda estão longe como família. A verdade é que no início do texto aqui, principalmente em Gênesis 43, eles têm comida na mesa, porque o José manda preparar uma mesa, inclusive vai dizer que Benjamim tinha uma porção 5 vezes maior do que a dos outros. Eles têm comida na mesa, mas eles ainda têm culpa. Eles estão reunidos, mas ali eles ainda não sabiam que José, que estava diante deles, era o seu irmão. Eles estavam reunidos, mas eles estavam quebrados por dentro. Eles estavam na mesa, mas eles não estavam sendo tratados, porque a verdade é que Deus chama eu e você para a mesa. Mas depois de chegar à mesa, Deus nos trata. O que a gente falou semana passada foi um convite do Senhor à mesa. O Senhor te chama para a mesa, o Senhor te chama para um lugar de relacionamento, mas quando a gente chega na mesa, quando a gente chega no lugar do relacionamento com Deus, é o lugar que Ele começa a tratar eu e você. O lugar do relacionamento com Deus é o lugar que Deus nos trata. Às vezes a gente pensa que Deus ele só vai nos alimentar, e Ele nos alimenta, mas muitas vezes Deus nos trata. Às vezes a gente entra num culto como esse e a gente fala assim: Deus vai falar comigo essa noite. Essa noite vai ser noite de poder, vai ser noite de glória, eu vou falar em línguas, eu vou ser cheio da presença do Senhor. E às vezes você chega num lugar como esse e você ouve Deus falando com você: você precisa mudar isso. Aí você pensa assim: caramba. Às vezes você não fica tão entusiasmado, você não fica tão empolgado, como se você estivesse pulando na presença do Senhor. Mas eu quero te dizer que isso também é enchimento do Espírito. Quando você está num lugar como esse, você decide mudar na sua vida. Quando você está num lugar como esse, você decide ser tratado por Deus. Quando você está num lugar como esse, você se apresenta diante do Senhor sem máscaras. Você começa a ser tratado por Ele, e isso é enchimento do Espírito. Isso é ser cheio da presença do Senhor. Melhor do que você sair daqui todo emocionado ou arrepiado, é você sair daqui tratado por Deus. Porque a mesa dele é esse lugar que nos chama para perto, nos chama para o relacionamento, mas também nos trata. Talvez isso descreva muita gente aqui hoje. Você talvez já tenha voltado para o lugar da presença. Você já voltou para a mesa do Senhor, você já está perto. Você já está sentado nessa mesa, mas ainda tem coisas na sua vida que precisam ser tratadas. E eu quero te dizer, na vida de todo mundo tem coisa para ser tratada. Você fala assim: João, não tem. Então, meu amigo, sobe aqui e me vende um curso que eu sou o primeiro a comprar. Todo mundo tem áreas da vida que precisam ser tratadas, todo mundo tem áreas no nosso coração onde a gente precisa mudar, onde a gente precisa de uma intervenção do Senhor. Porque estar na mesa não significa estar curado. Os irmãos de José estão na mesa, mas eles estão na mesa com medo, eles estão pensando: será que esse cara aqui não vai fazer maldade com a gente? Será que a gente vai conseguir voltar com Benjamim, o nosso irmão, até o nosso pai? Será? Eles estão cabreiros, eles estão com medo, eles estão na mesa, mas eles não estão vivendo um relacionamento completo. Eles estão na mesa, mas eles estão distantes emocionalmente. E muitas vezes a gente está diante da mesa do Senhor, diante do relacionamento com o Senhor, mas a gente está distante. Muitas vezes você vem na célula, muitas vezes você vem, não falta um culto do Biuan, você vem no culto aos domingos, você chega na tua casa e você bota o louvor lá. Se você é mais raiz, você bota a Cassiane. Se você é mais novo, você bota, sei lá, Jet Church. Você faz alguma coisa, você bota um louvor para ouvir, você está diante da mesa do Senhor, você está diante da presença do Senhor, mas você não se entregou completamente para que Ele trate tudo na sua vida. Você não se colocou num lugar onde você
todos os dias é curado por Deus, porque é possível sim, você está todo dia aqui e você não ser curado por Deus. Não pela falta de vontade de Deus de te curar, mas pela sua falta de disponibilidade de dizer, Senhor, eis-me aqui, cura a minha vida. Senhor, transforma essa área, seja vulnerável. O Senhor nos chama para esse lugar de vulnerabilidade. E a mesa é esse lugar de vulnerabilidade. Dificilmente a gente consegue ficar numa mesa por muito tempo se a gente não tiver vulnerabilidade, se a gente não tiver intimidade com a pessoa que a gente está à mesa. Experimenta chamar uma pessoa que você conheceu ontem para sentar no Outback lá, para comer aquele pãozinho australiano com você. Só você e ela, vocês vão conversar sobre assunto 1, assunto 2, no terceiro já começa a agarrar. E aí ou vocês desenvolvem um relacionamento profundo, ou vocês começam a, sei lá, cada um pega o seu celular e começa a se distrair. Porque a mesa leva a gente para esse lugar onde é impossível a gente não revelar o nosso coração para quem está sentado do nosso lado. E aí eu te pergunto, por que você está no ambiente da presença do Senhor todos os dias e você não deixa Ele mexer nas áreas que Ele precisa mexer? Por que você está num culto como esse? Por que você está diante da presença do Senhor? Por que você está 5, 10, 15 anos no Evangelho e você não deixa o Senhor tratar essa área do seu coração? O Senhor nos chama hoje para um lugar de vulnerabilidade. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente começa a perceber que a mesa revela coisas profundas dentro de nós. Coisas que nem sempre a gente quer ver, mas coisas que Deus quer tratar. Tem coisas na nossa vida que Deus quer tratar que você nem sabe que é necessário. Tem coisas na nossa vida que Deus deseja fazer que você nem sabe. Eu já conversei com pessoas aqui, com jovens aqui, que falaram para mim assim, João, eu fui para o Vida Vitoriosa e eu achei que minha vida estava tudo certo. E quando eu fiquei num retiro sexta, sábado e domingo, disponível para ouvir Deus, Deus tratou áreas da minha vida que eu achei que eu estava curado, mas quando eu cheguei diante da presença dEle, eu entendi que eu precisava de mais cura ainda. Porque o Senhor deseja fazer isso comigo e com você. E existem 3 coisas que essa mesa aqui, de Gênesis capítulo 44, revelam para mim e para você. A primeira coisa, se você estiver anotando, a mesa revela a nossa dependência. Gênesis 43 começa aqui com uma realidade que é dura. A fome continua, o tempo passou, mas a necessidade não passou. Não sei se você lembra, mas esses homens, eles venderam o seu irmão José. Eles venderam ele por dinheiro ali. É óbvio que eles tinham raiva dele, é óbvio que eles não aceitaram os sonhos dele, mas eles venderam em troca de um dinheiro ali. E a necessidade, anos depois, continua. A fome está acontecendo, o tempo passou, mas a necessidade não passou. Eles não conseguem se sustentar sozinhos, eles ainda estão dependendo de alguém estrangeiro, ainda estão dependendo do Egito. Esses homens ainda estão dependendo de um homem que eles ainda nem conhecem. Na verdade, eles conhecem, eles só não sabiam quem era, o José. Mas eles estão nesse lugar de dependência. E isso revela algo que é muito importante para mim e para você. O problema aqui desses homens não era momentâneo, mas o problema deles era estrutural. O tempo passou e o problema permaneceu. Deus aqui, ele não estava resolvendo simplesmente uma crise, mas Deus estava tratando uma família. Quando a gente olha para esse texto, simplesmente no contexto de Gênesis 43 e 44, você fala assim, Deus está resolvendo uma crise aqui. Mas quando a gente olha para toda a história de José, para toda a história de seus irmãos, você vê que Deus está tratando uma família. Deus está restaurando uma família. Enquanto o tratamento não termina, a dependência continua.
Enquanto essa família não foi restaurada, eles continuavam dependendo de alguém, e esse alguém era o José. E quando eles passaram a chegar diante de José e a história começou a ser resolvida, aí sim o problema foi resolvido. É a mesma coisa na nossa vida, quando a gente pede para Deus para mudar algo na nossa vida, na nossa história, para mudar uma situação, o tempo passa e nada muda. Você já orou por alguma coisa para mudar e até hoje não mudou? Só eu ou você também está comigo? Eu já orei por coisas e continuo orando por coisas que eu oro e até agora não mudou nada. Eu já orei por muitas coisas e no primeiro dia eu tive uma resposta. Mas tem coisas na minha vida que eu já orei e eu continuo esperando o agir de Deus. O tempo passa, nada muda, aí às vezes a gente pensa assim, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Será que eu vou ter que, sei lá, começar a fazer algo diferente? Quando eu era novinho da Assembleia, né, tinha o entendimento de que se eu orasse de madrugada, a fila era menor. Botava o despertador para trocar 3 horas da manhã, vai que Deus me ouve mais rápido. Mas a verdade é que Deus, Ele não está atrasado. A verdade é que Deus está trabalhando num nível que a gente não consegue ver. Quando a gente olha para o texto de Gênesis 43, você vê homens desesperados falando, se a gente não conseguir comida no Egito, já era. Se a gente não resolver essa necessidade no Egito, já era. Eu imagino Deus olhando lá do céu, falando assim, vai logo para o Egito, porque eu quero restaurar essa família por completo. E às vezes a gente é assim na nossa vida. A gente está diante de um problema, a gente está colocando isso na mão de Deus, e a gente pensa assim, Deus, e aí? Parece que o céu está fechado, não tem resposta, não tem solução, e você começa a orar mais, você começa a fazer mais, e Deus está olhando e falando para você, meu filho, fica tranquilo, porque eu sei o fim da história. O problema não é que Deus não está fazendo, é que nós não estamos reconhecendo aquilo que Deus está fazendo, porque às vezes Deus está trabalhando em áreas que a gente nem conhece. Tem áreas na nossa vida que continuam travadas, não é porque Deus não pode resolver, não é porque Deus não quer resolver, é porque Ele ainda está tratando algo em mim e você. Tem coisas na nossa vida que não chegaram ainda, porque Deus está tratando. Talvez nessa noite, Deus esteja tratando o nosso caráter. Talvez nessa noite, Deus esteja tratando o nosso orgulho. Talvez Deus esteja tratando a sua independência. Talvez Deus esteja trabalhando a sua autossuficiência. Eu já falei para vocês aqui o meu testemunho. Eu lembro de chegar aqui na igreja e depender de Deus em todas as áreas, mas na área financeira eu era o cara mais autossuficiente do mundo. Fernanda passou mal comigo, comprou na planta. Que eu falava assim, só precisa de milagre quem é irresponsável. Já ouviu essa frase em algum lugar? Eu falava isso. Deus tem misericórdia da minha vida. Só precisa de milagre quem é irresponsável. Eu acordo cedo, trabalho, faço acontecer, estudo desde novo. As coisas vão acontecer porque eu estou botando a mão na massa. Falando agora dá até vergonha. E Deus precisou me tratar nessa área. E Deus precisou deixar eu passar por momentos de escassez para entender que Ele é o Deus da minha vida nessa área. E de que eu preciso depender dEle completamente. Posso te falar uma coisa? Do fundo do meu coração, glória a Deus pelas provações que eu passei nessa área, porque hoje eu entendo que eu dependo de um Deus que não me deixa faltar, e que eu entendo que não é pelas minhas forças, mas é pela graça dEle. A verdade é que muitas vezes Deus quebra a nossa autossuficiência através de uma necessidade. João, mas eu estou em necessidade disso aqui. Isso é Deus mostrando para você que você não consegue mesmo. A pior coisa para o ser humano é achar que ele consegue.
A verdade é que quanto mais alto a gente está, já diria minha mãe, maior é a queda. Às vezes a gente é autossuficiente demais e a gente vai construindo os nossos castelos. A gente vai construindo a nossa vida baseado na autossuficiência. Não, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu consigo, porque eu tenho. E não estou falando só do financeiro, eu estou falando de todas as áreas. E a gente começa a se tornar autossuficiente, mas a gente esquece que esse castelo que a gente está construindo de autossuficiência é um castelo construído sobre a areia. Quando na verdade, ao invés da gente colocar tudo na força do nosso braço e construir um castelo de areia, a gente deveria dobrar os nossos joelhos e construir um castelo que é firmado na rocha, que é Cristo Jesus. Eu quero te dizer algo, construa o seu castelo sobre a rocha. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto, a mesa revela o nosso coração. Quando eles chegam no Egito com Benjamim, algo inesperado acontece. Quando eles chegam com o irmão mais novo, porque a verdade é que o coração de José ali, ele queria ver o Benjamim. E quando eles chegam com Benjamim, José manda eles irem para casa. E aqui José não está trazendo julgamento, mas o José está acolhendo eles, é a mesa aqui, José está preparando um banquete. E isso aqui é importante porque ele não só resolve o problema, mas ele cria relacionamento. Ele coloca os irmãos sentados na mesa. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que os irmãos dele sentam à mesa com medo. Eles não pensam assim, caramba, esse homem nos trouxe para cá e vai servir um banquete para a gente, não. Eles vão com medo, eles vão retraídos. Eles acham que eles vão ser mortos e a pergunta é, por quê? Por que eles acham que vão ser mortos? Por que eles estão com esse medo todo? Porque o coração deles ainda estava preso ao passado. O coração deles ainda estava naquilo que já tinha acontecido. O José estava com outro coração, mas os seus irmãos ainda estavam presos ao passado. Porque geralmente a gente lê os outros com base naquilo que a gente é. Geralmente a gente lê as pessoas que estão ao nosso redor baseado naquilo que a gente é. Quem carrega muita culpa enxerga condenação em todo lugar. Quem vive na maldade acha que todo mundo é mau. Experimenta chegar diante de uma pessoa maldosa e falar, cara, olha aqui, estou te servindo um lanche do McDonald's. O que o maldoso vai fazer? Vai falar, rapaz, será que não tem? O que botaram aqui? Veneno de rato, alguma coisa fizeram. E às vezes o coração da pessoa está fazendo uma bondade, mas a pessoa que é maldosa não está conseguindo enxergar, porque ela enxerga os outros na perspectiva do que ela é. Os irmãos de José, eles estão enxergando José na perspectiva de que eles tinham, a perspectiva de traidores, que traíram o seu irmão, que venderam o seu irmão. Mas na verdade eles estavam diante da graça. Porque a resposta de José aqui é uma resposta de graça, mas eles só conseguiam enxergar a ameaça. E isso revela algo para mim e para você. Você pode estar diante da presença do Senhor e ainda assim você não reconhecer a graça dele. Você pode estar diante da presença do Senhor, diante da bondade do Senhor. Você pode estar na igreja, você ouve a palavra, você vive momentos com Deus, mas mesmo assim você está preso na culpa, você está preso no medo. Mesmo assim você está preso na vergonha, você está preso na desconfiança. E o problema não é que Deus não está fazendo, é como você está interpretando aquilo que Deus está fazendo. Porque um coração ferido, ele distorce até a graça. Um coração ferido, mesmo quando alguém está fazendo uma bondade com você, está te chamando para a mesa, você está enxergando segundas intenções, quando não tem segundas intenções.
E a verdade é que o Senhor deseja curar o nosso interior. A verdade é que o Senhor deseja curar o teu coração. A verdade é que o Senhor deseja trazer plenitude dele para você. Porque quando a gente tem um coração ferido, a gente não consegue avançar em diversas áreas da nossa vida. A verdade é que muitas vezes, quando a gente não é curado por dentro, a gente não consegue desfrutar daquilo que Deus faz por fora. Quando a gente está com o nosso interior precisando de transformação, a gente não consegue enxergar as transformações que estão acontecendo no exterior. Deixa Deus transformar o teu coração. Deixa Deus mudar quem você é. Deixa Deus tratar o seu interior. Deixa Deus curar as tuas emoções. Deixa Deus restaurar relacionamentos que precisam ser restaurados. Até quando você vai carregar esse peso? A verdade é que o lugar da mesa do Senhor é o lugar de intimidade. O lugar da mesa do Senhor é o lugar onde a gente revela as nossas vulnerabilidades. Enquanto você estiver numa postura de santarrão, você não vai conseguir viver o nível que Deus tem para você. Enquanto você estiver numa postura de nariz em pé, enquanto você estiver numa postura de, nossa, estou aqui na igreja, quase como se Deus precisasse de você. Mas quando a gente olha para a história e para a parábola do fariseu e do publicano, a gente vê Deus aprovando um coração que é humilde e reprovando um coração que é soberbo. Que o nosso coração seja como o do publicano, que estando diante do Senhor se ajoelha e fala: Senhor, eu não tenho nada para te entregar. E eu reconheço que eu necessito completamente do Senhor. Mas muitas vezes não é essa a nossa postura. Muitas vezes a nossa postura é entrar num lugar como esse, entrar num culto como esse e falar: Senhor, me dá minha bênção, e se não me der, eu vou para outro lugar. A gente não está interessado no relacionamento com Deus, mas a gente está interessado naquilo que Ele pode nos dar. A pergunta que eu tenho para você é: e se Deus não te der? Você queria só a bênção ou você queria o Deus da bênção? Eu já vi, ninguém me contou, pessoas que chegaram para mim e falaram assim: João, eu estou aqui porque eu preciso restaurar essa área da minha vida. Eu estou aqui porque eu preciso da bênção do Senhor nessa área. E eu falo: meu irmão, glória a Deus, vamos orar por isso. Mas eu quero te dizer que a maior bênção que você pode ter é a presença do Senhor e o entendimento do que é o Evangelho. Porque se você chega aqui e você não entende o que é o Evangelho, você não entra de cabeça nas Escrituras, você vai buscar a tua bênção aqui. Se tua bênção não vier aqui, você vai para a missa. E se a bênção não estiver na missa, você vai para a macumba. E se não estiver na macumba, você vai para outro lugar. Mas o Senhor não está aqui para te oferecer simplesmente bênção. O Senhor está aqui para te oferecer uma mesa de relacionamento. Isso Ele garante. Porque Ele enviou o Seu Filho, Cristo Jesus, numa cruz. Morreu por mim e por você. E a gente pode ter relacionamento com Ele. Cristo é suficiente. Quando a gente entende que Cristo é suficiente, de verdade, se Ele abençoar, amém. Se Ele não abençoar, amém também, porque Cristo é suficiente na minha vida. E muitas vezes a gente canta que Cristo é suficiente, mas a gente não vive como Cristo fosse suficiente. Muitas vezes a gente abre a boca aqui e diz: tudo que eu tenho é teu, mas a gente não vive entregando tudo aquilo que a gente tem. A gente precisa reavaliar o nosso coração e a gente precisa colocar Cristo no centro. A gente precisa deixar o Senhor tratar todas as áreas da nossa vida. A gente precisa colocar o nosso coração diante do Senhor e falar: Senhor, me ensina que o Senhor é suficiente.
E se o Senhor quiser me abençoar, amém. E se a provação que eu estiver passando for para me ensinar sobre essa área da minha vida, para que eu venha viver a plenitude do Senhor, amém. Eis-me aqui. Porque a verdade é que o Senhor nos chama para esse lugar, de sermos curados. A terceira coisa que a gente aprende nesse texto é que a mesa revela o que precisa ser restaurado. Agora nós estamos aqui em Gênesis 44 e vem o teste final. José coloca a taça na bolsa do Benjamim. E a pergunta que fica aqui é: será que eles vão repetir o erro do passado? Eu não sei se você olha para esse texto com essa perspectiva, mas eu olho. Os mesmos irmãos que venderam José, eles agora estão diante de Benjamim, o filho caçula, com a taça dentro da bolsa, e antes de sair eles falaram assim: se encontrar isso na bolsa de algum de nós, pode matar, seremos escravos de vocês. E essa taça é encontrada na bolsa do Benjamim. E a pergunta é: eles vão repetir o erro do passado? Eles vão vender o seu irmão mais novo como escravo? Ou eles vão viver uma transformação? Eles vão repetir os erros do passado ou eles vão fazer algo novo? Antes eles abandonaram José, agora Benjamim está em risco. E Deus está expondo o coração deles aqui, não com palavras, mas com situação. Porque muitas vezes Deus testa o nosso coração não com palavras, mas com situações que acontecem na nossa vida. Muitas vezes você não está ouvindo de maneira audível Deus falando, mas Deus está criando cenários na sua vida, situações que parecem muitas vezes repetidas, mas na verdade são oportunidades de transformação. O Senhor deseja que a gente possa enxergar as coisas que estão acontecendo de maneira repetida na nossa vida como uma oportunidade da gente fazer diferente. A verdade é que isso é arrependimento, né? Arrependimento de verdade, mudança de verdade é quando a gente dá fruto de arrependimento. Porque muitas vezes a gente peca e a gente chega aqui, chora, borra a maquiagem, estou arrependido, abre a boca, abre o berreiro, chora diante da presença do Senhor, e eu não estou aqui julgando o seu arrependimento, de verdade, mas a gente só sabe se você se arrependeu de verdade quando tiver uma outra situação, que você tiver a mesma oportunidade de pecar, e você escolher fazer o contrário. E é isso que acontece com os irmãos de José aqui. Eles têm uma outra oportunidade de vender o seu irmão como escravo. Mas agora eles fazem diferente. Porque a mesa de Deus restaura o nosso coração. A mesa de Deus nos mostra aquilo que precisa ser restaurado. Eles não abandonam Benjamim, eles voltam juntos, eles se humilham diante de José, eles se expõem diante de José. E então aqui Judá faz uma coisa que a gente que entende a graça de Deus e entende a perspectiva de todo o Evangelho diante da Bíblia, a gente consegue enxergar a graça de Deus aqui. Judá se oferece no lugar do seu irmão. Ele fala assim: ele não, deixa eu ficar aqui. Se for para ficar como escravo, que fique eu. E agora não é mais sobrevivência. Eles chegaram no Egito com uma perspectiva de sobrevivência, mas agora eles estão baseando as suas atitudes no amor que eles têm pelo irmão. Agora não é mais sobre interesse, mas é sobre entrega. Não é mais sobre eu, mas sobre nós. Porque a verdade é que na mesa de Deus tem mais do que alimento. Mais do que te alimentar, o que Deus quer nesse lugar é te transformar. Eu creio que nessa noite o Senhor tem alimento para você espiritual.
Eu creio que você vai sair desse lugar alimentado pela presença de Deus, mas eu também creio que Ele tem transformação para a tua vida. O lugar da mesa é o lugar do alimento, mas também é o lugar da transformação. A mesa revela se você vive para si ou se você já aprendeu a viver pelo outro. A mesa de Deus revela isso. Na mesa, muitas vezes, a gente toma atitudes egoístas. E a mesa revela isso. Vou contar para vocês uma história engraçada, inclusive. Uma vez, eu e Fernanda, a gente foi visitar o pai dela, que mora em Portugal. E muito tempo que Fernanda não viu os irmãos dela. E a gente estava sentado na mesa de manhã cedo, tomando café da manhã, um frio danado. E eu estava cheio de fome, cara. Eu acordei, sentei na mesa, os irmãos de Fernanda sentaram na mesa. E aí eu peguei o pão assim, eu fui o primeiro a pegar o pão. E o irmão de Fernanda, 5 anos de idade, pegou o pão assim. Cara, o meu instinto de verdade foi puxar o pão da mão dele. Ficou eu e ele puxando o pão assim, Fernanda olhando pra mim, tipo assim, cara, meu irmão tem 5 anos, você é doido? E aí depois eu olhei pro meu coração e falei assim, cara, eu tô sendo egoísta. Eu devia ter olhado pro menino de 5 anos de idade, né? Depois eu compro alguma coisa na rua, dou meu jeito. Mas eu me peguei puxando o pão da mão de uma criança, olha que loucura. Estou todo errado. Porque na mesa a gente mostra o nosso coração. Eu percebi que eu estava tendo atitudes egoístas, e eu me arrependi de verdade. Amor, se você estiver assistindo a transmissão, eu me arrependi, tá? Amo seu irmão. A verdade é que diante de pessoas, diante de um relacionamento com pessoas, diante da mesa, a gente mostra quem a gente é. E se você esconde em algum momento, quem você é vai aparecer. Mas no lugar da mesa é o lugar de entendimento de quem Deus é, mas também é lugar de transformação, é lugar de deixar Ele transformar você, é lugar de olhar para as atitudes que você tem e falar, Senhor, eu não quero ser da mesma maneira, eu não quero ser mais egoísta, eu não quero mais brigar com uma criança por causa do pão, eu não quero mais cometer os mesmos erros que eu cometia, eu quero transformação. A verdade é que não existe mesa saudável com relacionamentos quebrados, por isso que Deus restaura o relacionamento que nós temos com Ele através de Cristo Jesus. O que os irmãos de José entenderam aqui é que o problema nunca foi a falta de comida, mas era a ausência de relacionamento. Precisaram se passar anos para eles entenderem que o problema de verdade não era a falta de comida, mas era a ausência de relacionamento. E aqui eles começam a se tornar família de novo. E aqui o Evangelho se apresenta de forma poderosa, porque Judá se oferece no lugar do seu irmão. E Judá era um homem imperfeito, e mesmo assim ele se oferece no lugar do seu irmão. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê um ser que é perfeito e se coloca no nosso lugar. Assim como Judá se entregou pelo seu irmão e teve a perspectiva de olhar e falar, o meu irmão não, se for para levar, me leva. Jesus fez isso comigo e com você na cruz. A verdade é que era para eu e você estarmos na cruz, pregados, mortos, mas ele falou, faz com eles não, faz comigo. Ele se colocou no nosso lugar. Ele não só se ofereceu, mas ele assumiu o nosso lugar de verdade. A verdade aqui é que Judá, ele simplesmente se ofereceu. Não rolou, não precisou, porque houve restauração. José perdoou os seus irmãos. Depois, se você quiser continuar lendo a história, é maravilhoso. Não precisou Judá se entregar completamente, mas Jesus se entregou completamente. Jesus levou a nossa culpa para que a gente pudesse voltar para a mesa, não como culpado, mas agora como filho de Deus. Eu e você somos filhos dele. A mesa não é só lugar de provisão, a mesa é lugar de revelação, é lugar de confronto e é lugar de transformação.
Talvez você já esteja na mesa. Talvez você já esteja no lugar do relacionamento. Mas Deus hoje não está tratando o que está fora, mas Ele está tratando o que está dentro de você, dentro de mim. As atitudes, os sentimentos, os relacionamentos, as motivações. E hoje Ele está te chamando. Não só para continuar na mesa, mas para ser transformado por Ele nela. Porque Deus não quer simplesmente te sustentar. Deus não quer simplesmente prover para você. Muitas pessoas veem Deus simplesmente como um provedor. No lugar da mesa tem provisão, sim. No lugar da mesa tem sustento, sim, mas Ele também quer restaurar. Em Gênesis 43, quando esses irmãos de José estão diante da mesa com ele, tem provisão. Tem comida naquela mesa, mas não tinha relacionamento. Não houve transformação. A mesa que o Senhor nos chama para viver é uma mesa completa. Na semana passada a gente falou sobre o chamado do Senhor para a mesa. Você chega até a mesa, você tem provisão de Deus, você entende que você foi chamado para sentar com Ele, mas não é só provisão, é também transformação, porque Deus Ele não te chama para simplesmente você ser sustentado, mas para transformar você, para que você possa viver o chamado que Ele tem para você. Para que Ele possa ver você vivendo e transformar a tua vida, para que você viva o propósito que Ele tem para você. Deus quer restaurar você por completo. Mas para isso é necessário você se colocar num lugar de vulnerabilidade. E vamos falar a verdade? O lugar da vulnerabilidade é um lugar muito difícil, principalmente hoje em dia, onde todo mundo quer mostrar só a sua melhor parte. Até para tirar foto, não é verdade? Você fala assim, não, esse aqui não é meu lado, não. Você fala, que isso, cara? Tem lado agora? Porque a gente está acostumado a mostrar só a melhor parte, mas na mesa, diante da presença do Senhor, a gente mostra exatamente quem a gente é. Talvez para a nossa família, a gente consiga esconder muita coisa. Talvez para os nossos amigos, a gente consiga esconder muita coisa. Talvez para o seu chefe no trabalho, você consiga esconder muita coisa. Mas diante de Deus, a gente precisa ser vulnerável. Porque Ele que te criou, Ele que te formou. E não é sobre Ele não conhecer essa área da sua vida, mas é sobre você falar, Senhor, transforma isso aqui. É sobre você parar de se esconder e começar a se colocar no lugar onde o Senhor não está ali procurando por você, falando, ei filho, eu estou aqui. Não, é você falando, Senhor, eis-me aqui, me muda, me transforma. Às vezes a gente acha que maturidade espiritual é fazer muito. Mas a verdade é que maturidade espiritual é sobre a gente reconhecer que nós não temos nada. Maturidade espiritual é você reconhecer que você depende de Deus. Maturidade espiritual é você abaixar a cabeça. Maturidade espiritual não é sobre um microfone na mão ou sobre um cargo na igreja. Maturidade espiritual é sobre os joelhos dobrados. E talvez você esteja aqui hoje e você queira entregar sua vida para Jesus. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja falando, João, eu creio que o Senhor falou comigo e eu quero viver esse lugar de provisão do Senhor. Eu quero viver esse lugar de transformação do Senhor. Eu não quero somente a provisão, eu não quero somente a bênção, mas eu também quero a transformação. Eu quero viver o Evangelho completo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos no seu lugar. Queria que toda a igreja fechasse os olhos agora. E se você pode, abaixa a sua cabeça. Começa a ser vulnerável com o Senhor no seu lugar. Começa a dizer para Ele aquilo que você precisa mudar. Começa a apresentar o seu coração diante dEle. Começa a fazer orações que há muito tempo você não faz.
Quanto tempo tem que você não mostra de verdade o seu coração para o Senhor? Quanto tempo tem que você não se apresenta diante dele sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de filtro? A verdade é que Deus nunca teve problema com orações sinceras, mas Ele sempre teve problema com orações hipócritas. Quando a gente olha para a história de Davi, a gente vê um homem segundo o coração de Deus, mas a gente vê cada tipo de oração que ele fez em Salmos, que nem a gente entende às vezes porque está na Bíblia, mas era um homem que se entregava completamente para o Senhor. Então eu quero te convidar a se entregar completamente para o Senhor nessa noite. Se você deseja entregar o seu coração para o Senhor, se você deseja reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador na tua vida, ou talvez você esteja aqui e você deseja retornar para a presença do Senhor, você já caminhou diante da presença dEle, você já fez muita coisa, já sentiu a presença dEle, você já sentou à mesa com Ele, mas em algum momento você se afastou. Mas eu quero te dizer que, assim como aquele pai na parábola do filho pródigo se alegra com a volta do filho, hoje o pai se alegra com a tua volta. Se você deseja entregar sua vida para Jesus ou voltar para a presença do Senhor, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Você não precisa repetir ela nem em voz alta, você só precisa repetir no seu coração: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Senhor Jesus, muda a minha história. Senhor Jesus, me limpa, me lava, transforma a minha vida. Obrigado porque eu reconheço hoje que o Senhor enviou o seu único filho por mim. E hoje eu tomo uma decisão que é a melhor decisão da história da minha vida. A decisão de reconhecer o Senhor como meu único e suficiente Salvador. A decisão de não mais viver por mim, mas de viver pelo Senhor. A decisão de voltar para um lugar de onde eu nunca deveria ter saído, mas sabendo que o Senhor me recebe de volta, não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de amor. Por isso hoje eu tomo essa decisão de retornar para o Senhor, de aceitar o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Que a maior alegria da minha vida a partir de agora não seja outra coisa, mas que seja entender que eu sou salvo no Senhor e que eu terei a vida eterna contigo. Essa é a oração que eu faço. Em nome de Jesus, ainda de olhos fechados. Eu quero conhecer você que fez essa oração comigo. Se você fez essa oração comigo, aceitando Jesus, eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos e ficar com a mão levantada. E alguém da nossa equipe vai até você, vai orar pela sua vida. Se você deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você fez essa oração comigo, de reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador na tua história. Se você está retornando para a presença do Senhor, se você está voltando para a casa do Pai hoje, se você está fazendo isso e você fez essa oração comigo, levanta uma de suas mãos, abaixa em seguida.